Pai do Senhor Jesus, vamos agora dar continuidade à nossa live de leitura anual do ano de 2025. Hoje é dia 3 de março. Vamos continuar agora dando início aos livros históricos, que vai de Josué até Esther. Finalizamos no dia 2 os Pentateuco, os livros da lei, e aprendemos que ali as promessas de Deus estão sobre aqueles que Deus chama, aqueles com que Deus procura fazer aliança. Se Deus procurou fazer aliança com você, você tem que se aliançar a Ele. Que você vai crescer espiritualmente, você vai amadurecer e tudo o que você colocar as mãos vai dar certo. E foi assim que Ele fez com Abraão. Em tudo que Abraão tocava, ele prosperava. Na vida espiritualmente prosperou muito mais, até ser provado e aprovado por Deus, e se tornou o pai da fé pela justificativa que ele deu ao seu próprio filho, ao Senhor, ao seu nosso Deus, como sacrifício. Ele se tornou pai da fé. Nós também podemos nos tornar um pai da fé, acreditando nas suas promessas, tendo cuidado de observar e fazer tudo o que está escrito nas suas leis e nos seus estatutos. Então hoje vamos dar um passo para ativar a nossa fé. Se você está com a sua fé abalada, se você está com a sua fé balançada, pelaquilo que Deus colocou no seu caminho, pelaquilo que Deus colocou para você fazer, Ele mesmo te chamou, Ele mesmo chegou assim para você: eu vou te dar algo hoje para você administrar para mim. Seja uma obra, seja um campo missionário, seja um ponto de pregação. Deus, Ele não chama emocionados para fazer a sua obra, porque a emoção ela passa, ela acaba. Mas Ele chama aqueles que são fortes, aqueles que são corajosos e aqueles que têm bom ânimo. Além do Senhor chamar esses com essas características, digamos, com essas habilidades de força, de coragem e de ânimo, Ele ainda propõe algo a mais. Para quê? Para fortalecer a sua coragem, para fortalecer a sua força e para fortalecer o seu ânimo. Ele diz assim: não temas, apenas tenha coragem, seja forte e tenha bom ânimo. Porque essas três características, essas três habilidades vai levar você a cumprir o chamado. Ou seja, pegar os campos missionários, pegar os pontos de pregação e ir sem olhar para trás. Logo, eu digo para você o que Jesus disse: aquele que não deixar o seu pai ou sua mãe, aquele que não deixar o seu genro ou a sua nora, aquele que não deixar o seu filho ou a sua filha, aquele que não deixar o seu neto para trás e me seguir, não é digno de mim. Aquele que não tomar a sua cruz e me seguir também não é digno de mim. Se Deus te deu algo assim, para você administrar para Ele, que Ele vai te respaldar, e você não quer, então você não é digno dele. Você vai passar a sua vida toda pregando a palavra, sendo pastor, fazendo isso, fazendo aquilo, mas você não vai ser digno dele quando chegar no grande dia da separação. Que ele lhe perguntar o que foi que você fez para mim, você vai dizer: eu preguei, eu falei, eu cuidei. Ele vai dizer assim: não vos conheço. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno. Por quê? Porque você não ouve a voz do Senhor, você ouve a sua voz. Entende? Então aquilo que o Senhor deu para você fazer, não interessa se no campo missionário ou no ponto de pregação que Ele te deu, não tenha nada, vá a si mesmo, porque Ele vai te respaldar. Ele quer ver se você tem força, se você tem coragem, se você tem bom ânimo, se você é daqueles que anima os que estão lá ou você é daqueles que desanima até aqueles que estão lá.
Se você é desse povo, desses 10 que desanimou o povo para não entrar na terra prometida, infelizmente eu vou dizer para você que você vai morrer no deserto e não vai entrar na terra prometida. Porque só vai entrar aqueles que têm coragem, aqueles que têm força, aqueles que têm bom ânimo, para animar aqueles que estão desanimados. De que é Deus quem dá o respaldo. Apenas 2 entraram. E é do que vamos abordar agora, nesta leitura começando hoje, no livro de Josué. E vamos começar quem for e vamos conhecer quem foi esses 2 que entraram. Amém? Então, não olhe para trás. Não olhe para quem você acha que ainda é criança. Você já é adulto. Olhe para aonde Deus te deu e para onde Ele está te enviando. Senão você não será digno dele. Amém? Então, vamos nos iniciar esta leitura hoje, dia 3 de março, iniciando o livro de Josué, os capítulos 1, 2 e 3, que vai ser um livro muito tremendo para alimentar a nossa fé. Começando com um louvor. Louvor este, que eu não sei nem cantar, mas a gente tenta. Sabe por quê? Porque nós temos que louvar o Senhor. Seja rindo, seja desafinado. Mas desde que nós louvamos ao Senhor, pela gratidão a tudo que Ele nos faz. E de fato Ele faz mesmo. Deus é bom. Salmos 23, verso 6. Certamente que a bondade do Senhor nos seguirá todos os dias, para que nós habitaremos na casa dele por longos dias. Ou seja, até o fim. Então este louvor diz assim, ó. Vai falar: cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. E o refrão dele é: se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vorei. Sobre as águas tu também és reis, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. E vai repetir o refrão 4 vezes, né? Então deste louvor eu não sei cantar, mas a gente vai tentar. Por exemplo, cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Então este louvor é mais ou menos assim, né?
Vamos entrar agora no livro de Josué. Vou ler ele nesta Bíblia aqui, que é uma Bíblia de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, edição de 1995, com notas e estudos bíblicos e muitos outros valiosos auxílios. Gostei dessa Bíblia aqui. É bem antiga a publicação dela, porém ela é bastante explicativa, que dá para cada um de nós entendermos. Vou ler o capítulo 1, e assim capítulo por capítulo, para a gente entender. Porque esse livro de Josué, ele vai falar bastante de força, de coragem, de bom ânimo e fé. Tá? Caleb foi um dos que teve a fé diante de tudo isto. Josué foi um líder que por muitas vezes contestado por sua liderança, mas ele também foi um homem de muita fé. E tudo que ele fazia, ele perguntava, ou seja, orava ao Senhor antes de fazer. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Chegamos na parte da Bíblia mais interessante, que são os livros históricos. Passando aí, Deus, sobre o livro de Josué, que o povo de Israel, ele vai vencer todas as batalhas. O Senhor vai dar descanso a eles. E é sempre o tempo todo o Senhor falando. Que precisamos ter força, precisamos ter coragem, precisamos ter bom ânimo para guardar os mandamentos do Senhor e seguir tudo que está escrito no livro, para que nós não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, para que nós não venhamos nos inclinar a deuses estranhos, que nós não conhecestes dentre das nações, os povos com que nós vivemos, ou seja, os moradores onde nós vivemos, nossos vizinhos, seus costumes. Em cada bairro com seus costumes do que tem, as festas mundanas que muitas das vezes acabam atraindo aqueles que não estão firmados na rocha, que é Jesus, que é a tua palavra. Então, Deus, que devemos ter cuidado para não cairmos no engano do inimigo e nos desviar dos teus caminhos para satisfazer a vontade da carne. Porque isso fez muitas das vezes o povo de Israel perecer, até que Deus enviou Jesus para, de uma vez por todas, alcançar a salvação e lutar por ela. Porque alcançar a salvação é uma coisa, e lutar pela vida eterna é outra. São duas coisas distintas que começam aqui na terra. Então, Deus, muito obrigado por esta oportunidade, por este dia 3 de março, que vamos dar um passo para a ativação da fé e alcançar para que grandes muralhas sejam derrubadas. Principalmente, Deus, a muralha da dúvida, principalmente a muralha, eu não quero, não vou fazer, não gostei. Isto não é de Deus. Isso é procedência maligna. Quando Deus dá, temos que receber com força, com alegria e com ânimo, porque Ele vai dar a vitória. Então, Deus, muito obrigado. Que durante esta leitura deste livro, que são 24 capítulos, vamos aprender que sem Deus nada podemos fazer. Agora pegue a sua Bíblia, que você tiver em mãos, porque nós vamos ler esta palavra, e esta palavra ela é muito forte, muito poderosa. Nessa Bíblia eu vou fazer uma leitura diferente. Vamos ler o capítulo, vou trazer a explicação do capítulo para você
entender bem e aplicar na sua vida. Nunca mais você vai ter dúvidas daquilo que Deus coloca para você fazer, daquilo que Deus te dá para você administrar. Porque se Ele te chamou, Ele vai lhe dar condições para concluir a obra. Então, a primeira parte aqui, ou seja, o primeiro passo para iniciar este livro está escrito, capítulo 1, que diz assim: Deus fala a Josué e animou. Deus falou para Josué, e além dele falar com Josué, ele dá o quê? Dá ânimo. Muitas das vezes alguém vai contar o testemunho de algo que Deus falou para você e vai dizer assim: hoje Deus falou comigo. Mas você nunca vai dizer: Deus também me animou para fazer. Eu quero animar você a entrar nesse desafio comigo para fazer essa obra. O mesmo ânimo que o Espírito Santo me animou hoje, é esse ânimo que eu quero animar você para a gente fazer. Não. As pessoas falam: Deus falou comigo. E aí? No outro dia, a vida delas está da mesma forma. Porque muitas das vezes você ouve a sua própria voz. Depois, não tem discernimento de espírito, acha que foi Deus quem falou, e a sua vida não muda absolutamente nada. Porque se Deus falou com você, Ele vai falar por meio da sua palavra, Ele vai confirmar na palavra, para você receber e crer que foi Ele quem falou. Amém? Então vamos abordar isto. Deus fala a Josué e anima-o. Eu vou ler o capítulo 1, o versículo 1. E vamos ler a explicação dele, tá? Para a gente entender. Vai ser uma leitura desse livro de Josué bem explicada aqui para ativar sua fé. Que não somos sozinhos. Não existe crente carreira solo. Você é no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo há várias pessoas, há vários ligamentos, há várias juntas. Todo mundo faz parte dele. Ou seja, aonde todo mundo tem que ajudar uns aos outros. Carregar as cargas uns dos outros para vencer a batalha do dia a dia. Então presta atenção. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como foi com Moisés. Assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, não tenha medo, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que tu
andares, receba esta promessa, receba esta palavra, assim como eu recebo. Porque vai dar certo e já deu certo no nome de Jesus. Vamos para a explicação até nesse versículo 9. Presta atenção. Vou ler devagar para que você possa voltar ao vídeo e anotar. Diz assim. Ela não é a Bíblia do expositor. Tá? A Bíblia do expositor vou trazer ainda. Publicar, na verdade, os dias que a gente parou. O tempo que eu tenho é muito complicado no momento. Que trabalho de noite. E quem trabalha de noite, você sabe como é. É um cansaço enorme. Tá? Então vamos lá, diz assim. Josué, filho de Nun. Aqui ele vai explicar do versículo 1. Josué tinha sido um auxiliar achegado e amigo fiel de Moisés. Olha só, amigo fiel. Temos que ser amigo fiel também de Jesus, amigo fiel do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele está conosco até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona. O que faz com que o Espírito Santo nos afaste de nós, os nossos pecados, quando a gente escolhe fazer a inversão da santidade com aquilo que não é sagrado, ou seja, é o profano. É você fazer a troca. Daquilo que é sagrado, deixar de lado e escolher aquilo que é profano. Como? Simples. O Espírito Santo, para ele se afastar de nós, não precisa de grandes coisas, precisa de coisas simples, que muito ao nosso ver é normal, porque não é. Qual é essa coisa simples? Se você tem um culto, compromisso com Deus, de cultuar o Senhor, e você tem o compromisso de cantar neste culto, ou de tocar, ou de servir em alguma parte nele, você não vai. Você troca e vai satisfazer a tua vontade, indo para um passeio, indo para um lugar que não seja a casa de Deus. O Espírito Santo, com essa sua atitude, ele se afasta de você. Ou seja, você não está sendo amigo fiel dele. Você só vai procurar ele quando você começar a levar umas chibatadas do inimigo. Quando o inimigo lhe dá uma rasteira, aí você vai procurar. Então não faça isso. Seja amigo fiel do Espírito Santo. Assim como Josué foi. Chegado, auxiliar e amigo fiel de Moisés. Durante os 40 anos da peregrinação de Israel no deserto. Tem uns versículos referentes, que é Êxodo, capítulo 17, versículos de 8 a 13, capítulo 24, versículo de 13 a 32, capítulo 17, versículo 19, Números, capítulo 13, versículos de 8 a 16. Homem cheio do Espírito Santo. Olha aí, ó. Josué, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele não era um cidadão emocionado. Ah, eu vou andar com Moisés porque é um líder maior e eu quero... Toda vez que eu estou do lado dele, eu sinto uma emoção tão forte que você pensa que isso é do Espírito Santo. E quando Deus te coloca à prova, você sai fora. E ainda acaba desanimando os outros. Deus não chama esse tipo de gente. Deus chama pessoas cheias do Espírito Santo. Já designado sucessor de Moisés. Tem uma referência, Números capítulo 27, versículo 18 a 24. Deuteronômio capítulo 34, versículo 9. Deus agora o mandava conduzir o povo dele para a terra da promessa. Aí vai ver Gênesis capítulo 12, versículo de 6 a 7. Gênesis 15, versículo 18 a 21. O nome Josué significa o Senhor é salvação. A forma grega desse nome é Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 21. Josué é um tipo ou figura de Jesus Cristo.
pelo fato de introduzir o povo de Deus na terra prometida e conduzi-lo à vitória sobre seus inimigos. Hebreus, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Versículo 1. E Hebreus capítulo 6, verso 8. Cristo no Antigo Testamento, que Josué representava Cristo no Antigo Testamento, por ele ter esse nome, por significar salvação. A conquista de Canaã, ou seja, ali a Palestina, começou cerca de 1405 a.C. E a liderança de Josué sobre Israel durou cerca de 25 anos. Passa este Jordão. Aqui ele vai dar a luz, no versículo 2. Ele diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Tenha paciência comigo para estudar junto aqui. Porque se você tiver paciência dando lugar ao Espírito Santo, você vai ficar cheio dele quando terminar esta mensagem, que não deixa de ser uma pregação. Tá? Não é só uma leitura, uma pregação, é um estudo, é uma exaltação para mim e para você. Passa este Jordão, o quê? A terra. Assim como as experiências de Israel no deserto, sua entrada em Canaã e sua conquista do país, podem ser chamadas figuras que foram escritas para aviso nosso. Aí tem os pontos principais que vamos abordar agora. É o ponto 1. Ponto 1, que é a terra prometida e sua conquista pelo povo de Deus tipifica não o céu, mas a herança espiritual atual dos crentes e sua salvação em Cristo. 2. Embora os crentes já possuam a salvação, e em certo sentido, já estejam nos lugares celestiais em Cristo. Preste atenção. Esteja nos lugares celestiais em Cristo. Para alcançar esse lugar, você tem que estar em Cristo, deixando de fazer a sua vontade para fazer a vontade dele. Como eu disse, a gente sai da vontade de Cristo tão simples que a gente não enxerga. Quando pensar que não, nós estamos totalmente longe da vontade dele. Aí você vai fazer a vontade dele quando você está passando por alguma dificuldade ruim. Aí quer fazer voto, quer fazer aliança. Eu prometo fazer isso, eu prometo fazer aquilo. E você não passa de simplesmente fogo de palha, de um emocionado. Porque na primeira prova, você não é aprovado, você é reprovado por você mesmo. Porque foi você quem falou, não foi o Espírito Santo. Entende agora? Tem que estar nos lugares celestiais. E o lugar celestial é Cristo. Ainda precisam combater o bom combate da fé, a fim de assegurarem sua posse da salvação final e do repouso eterno. Aleluia! Temos referência aqui, que é bom você anotar, para você enriquecer este estudo, enriquecer esta doutrina, que diz 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 a 20. Capítulo 4, 1 Timóteo 4, versículo 16. E Timóteo 6, ou é versículo 6, acho que é 6 mesmo, a 12. 6, 12. Eu não estou me lembrando se Timóteo tem até os capítulos 6, mas se está aqui, creio que tem. Anote. 1 Timóteo, capítulo 1, capítulo 1, versículo 18 a 20. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Assim como foi a conquista de Canaã, tomar posse da salvação e da vida eterna também envolve a guerra e a vitória espiritual. Efésios 6, capítulo 10 a 20.
que vai falar das armaduras espirituais, para que no momento difícil, quando passarmos por ele, permanecermos firmes. E aqui no ponto 3 vai falar assim: para Josué e os israelitas, a posse da terra prometida foi conseguida e mantida mediante a fé em Deus, expressa na obediência à sua palavra e na luta contra os inimigos de Deus. Logo, eu quero reforçar para você que a fé e a obediência e a renúncia é uma coisa só, porém poderosa. Se você aplicar na sua vida, você vai aplicar a fé, você vai aplicar a obediência e você vai aplicar a renúncia. A renúncia é você renunciar a tudo aquilo que está ao seu redor para seguir aquele que te chamou. Quando você renuncia, ou seja, você deixa para trás mãe, você deixa para trás pai, você deixa para trás neto, você deixa para trás filho, que não quer servir a esse Deus que você crê, você renunciou à sua terra. Porque a terra, ela refere-se ao coração de cada um de nós. Como Deus fala em 1 Crônicas 7,14 ou é 2 Crônicas, não me lembro agora, mas ele fala: buscareis a mim, e ouvireis, e se alguém se humilhar, me buscar, ouvir a minha voz, eu sararei a sua terra. Essa terra é o coração de cada um de nós. O primeiro passo que você vai ver em questão de fé, obediência e renúncia, que é uma palavra só, mas dividindo elas, descortinando o profundo dela, do que é fé, do que é obediência e renúncia, você vai renunciar a sua vida para seguir Jesus. Ou seja, é você. Somente você e ele. Você vai tomar a sua cruz e seguir Jesus. Aí você vai ser digno ele. Mas enquanto você está enraizado na sua família, que não larga pai, não larga mãe, não larga neto, não larga genro, que não quer nem saber de ninguém, nem de Deus, você não é digno dele. Porque você não fez o primeiro passo, que foi renunciar à terra, renunciar ao seu coração, renunciar às suas emoções, renunciar às suas vontades, renunciar os desejos da carne, aquilo que a sua mente propõe. Agora, quando você renuncia a tudo isto, que é o primeiro passo é a terra, você vai obedecer. O que foi isto? Os passos de Abraão. Quando Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, ele ouviu. Por isso que Deus fala muito nos Apocalipse e nos 4 evangelhos de Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Foi o que Abraão fez. Abraão ouviu Deus falar e saiu da terra, ou seja, ele renunciou, deixou tudo para trás. Ao ele sair, ele ativou o quê? A sua fé. Agora é o mais tremendo disto. Quando ele renunciou, deixou para trás, ele ativou a sua fé na esperança daquilo que Deus ainda nem tinha dado a ele, mas ele foi e o que? Obedeceu. Aleluia. Os três andou junto. A renúncia, a fé e a obediência. Irmão, aplica isso na sua vida. O chamado que Deus te deu. Que você vai ser um cidadão extraordinário em Cristo Jesus. Amém? Entenda. Isso aqui é uma palavra. É um culto doméstico. Presta atenção. Vê que onde eu parei. Na obediência à sua palavra e na luta contra os inimigos de Deus. Para o crente do novo concerto, ou seja, para nós que somos do novo concerto mediante a salvação em Cristo, a posse da salvação e das bênçãos de Deus também é mantida mediante uma fé. Aleluia. Viva, uma fé viva e presente em Cristo. Fé e graça. Agora, você tem que discernir. Já expliquei. A renúncia, a fé, a obediência, a fé mais a graça. Por quê? Porque se você aderir à fé e à graça, você vai achar que você está remido para sempre. Ou seja, tem um ditado que diz assim: uma vez salvo, sempre salvo. Você vai dar uma volta lá no mundo?
vai estar salvo para sempre. Não precisa pedir perdão, não precisa renunciar. Vai nessa. Que com isto, você vai direto para o inferno. Porque fé e graça também é uma coisa só. Tem que andar junto. Porém, é mais tremendo ainda. Porque pela graça, aí que devemos mesmo guardar nossa salvação como um ouro, que ninguém deve tocar. Porque por ser pela graça, muitos acabam pecando, pensando que a graça vai o tempo todo perdoar suas iniquidades, sem vir as consequências. Entende agora porque muitos brincam com o evangelho? Porque eles acham que ser salvo pela graça, as consequências do pecado não vêm. Porque salvo uma vez, salvo, sempre salvo. Então você tem que ver que depois que a graça entrou, depois que ela veio, ficou cada vez mais severo para alcançar a salvação. Porque Jesus disse assim: não cometeis adultério, mas aquele que olhar e imaginar ou pensar já adulterou. A graça não é tão simples como nós pensamos. Ela é algo que condena. Se você andar dessa forma, nesse pensamento, uma vez salvo, sempre salvo. Prosseguindo. Expressa pela obediência a sua palavra. Acabei de dizer. Fé e graça é uma coisa só. Tem que obedecer a sua palavra. A diferença de fé e graça é que a graça nós temos que estar o tempo todo pregando a palavra de Deus. Lendo, meditando, guardando. O tempo todo. Se possível, faça seu devocional 3 vezes ao dia. Se possível. Se não, faça só uma vez. Mas desde que você faça. Amém? E na guerra espiritual contra o pecado, a carne e Satanás. Isto é graça. Ela expressa obediência à palavra de Deus, na palavra de Deus, na guerra espiritual, contra o pecado, a carne e Satanás. Deus nos deu esse poder de lutar por nossa salvação mediante a graça contra essas coisas espirituais. Na sua palavra, contra o pecado, contra a carne e contra Satanás. Que foi que disse que a sua luta é só contra o diabo? Muitos contam o testemunho por aí. Eu venci hoje, tenho um testemunho para contar, porque eu venci o diabo. Aleluia, glória a Deus. Mas se você contar o mais interessante, mas que é mais primordial na nossa vida, que eu venci o pecado, eu venci a carne e venci o diabo no nome de Jesus. Aí sim, você estará sempre na graça, sempre na palavra de Deus. Porque a nossa guerra é essa. É uma guerra espiritual contra o pecado, contra a carne e contra Satanás. Amém? Prosseguindo aqui. Por conseguinte, a posse da terra, a herança do Senhor, pode ser perdida, conforme Josué adverte, nos capítulos 23, nos versículos 16. Vamos chegar lá. Mas por enquanto, hoje, estamos estudando o capítulo 1. Como eu disse, tenha paciência, porque essas lives serão estendidas. Para quê? Para você gerar fé, meu irmão, neste mês. São 24 capítulos. São 24 dias. Aliás, estamos chegando agora aqui no dia 3. São vai ser mais ou menos 26 dias ou 27, porque 2 dias terminamos o Deuteronômio, mas são 26 dias ou 27, lendo Josué. E eu creio que quando acabar esse mês, você vai contar o seu testemunho na sua igreja, que você venceu a carne, você venceu o pecado e você venceu Satanás. Aleluia. Como ele disse, por conseguinte, a posse da terra,
a herança do Senhor pode ser perdida, conforme Josué adverte nos capítulos 23 e 16. A esperança da posse final do repouso divino definitivo acha-se na fé, nas promessas de Deus, no seu poder e na sua presença pessoal. Aonde é? Na sua palavra. Logo, Paulo fala, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus. E o poder de Deus é a sua palavra. Como fala aqui. Acha-se na fé, nas promessas de Deus, no seu poder e na sua presença pessoal. Qual é essa presença pessoal? Se a nossa fé é nós escolher ouvir, obedecer e renunciar ao pecado, logo as promessas de Deus, que é a sua palavra, que é o poder, vai nos trazer a sua presença pessoal. Qual é? É o Espírito Santo. No momento em que você escolhe trocar a vontade de Deus pela sua, você afasta o Espírito Santo, ou seja, afasta esse Deus presente da sua vida. Um Deus pessoal. Porque ele é pessoal. A presença dele é pessoal. A presença dele não é só ali quando estamos cultuando a ele. Ele está lá. Mas a presença dele é todo dia. É agora aqui, como nós estamos lendo juntos. Ele está aqui conosco. Ele está falando com nós por meio da sua palavra. E o Espírito Santo está abrindo seus ouvidos para você ouvir. O Espírito Santo está limpando tudo que está sujo aqui, ó, para a mensagem entrar na sua mente e você entender. É pessoal. O que Deus quer com você neste mês de março é pessoal. Você tem que ter o altar dele. E no final deste livro, eu creio que você vai ter milagres para contar. Amém? Em todas as áreas. Em todas as áreas. Que a sua fé aumentou, que você está mais forte, que você está mais corajoso, que você está mais animado e que aquela fase de emoção da sua vida acabou. Não existe mais. Deus, ele não chama emocionado para a sua obra. Ele chama forte, corajoso e que tem bom ânimo. Amém? Lembre-se, Deus é pessoal. Essa pessoa dele é a terceira. Quem é? É o Espírito Santo. Serei contigo. Ele vai dar alusão aqui do versículo 5, que diz assim: ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. A promessa fundamental que Deus fez a Josué: serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. É também o compromisso que ele assume em todos os crentes na luta pela sua fé. Aí tem umas referências: Romanos, capítulo 1, versículo 17, Mateus, capítulo 28, versículo 20, Hebreus, capítulo 13, versículo 5 e 6, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, Êxodo, capítulo 3, versículo 4. A presença permanente de Deus conosco é agora uma realidade através do seu Filho. Mateus, capítulo 1, versículo 23, e do dom do Espírito Santo. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Do versículo 7, ele vai falar assim: então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Vai fazer conforme toda a lei, para possuíres a terra prometida. Josué e os israelitas precisam comprometer-se a obedecer à palavra de Deus escrita. A palavra de Deus escrita no livro. As escrituras devia ser sua autoridade. Devia ser a palavra de Deus, o livro, as escrituras, devia ser sua autoridade máxima em confronto com todas as ideias, tradições ou religiões humanas. Esse princípio aplica-se igualmente aos fiéis do Antigo Concerto e do Novo Concerto. Aleluia! O versículo 8 vai dizer: o livro desta lei
não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Ou seja, esta expressão refere-se aos 5 primeiros livros da lei, contendo as palavras, mandamentos e revelações de Deus a Moisés, as evidências da fidelidade de Josué para com a palavra de Deus, falar a palavra, meditar nela, obedecê-la em tudo. Ou seja, está aqui em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9, Deuteronômio, capítulo 12, versículo 24 a 26, Deuteronômio, capítulo 6 e 7, Salmos, capítulo 1, verso 2, Salmos 119, verso 97, e Esdras, capítulo 7, versículo 10, Tiago, capítulo 1, versículo de 22 a 25, o que vai dizer que esta expressão refere-se aos 5 primeiros livros da Bíblia, contendo as palavras, mandamentos e revelações de Deus a Moisés, evidências da fidelidade de Josué para com a palavra de Deus, falar a palavra, meditar nela e obedecê-la em tudo, para que eles sejam prósperos e grandes vitoriosos. Amém? Continuando no versículo 8, medita nele dia e noite. Meditar significa ler em silêncio ou falar consigo mesmo. Internamente, à medida que se pensa, abrange refletir sobre as palavras e caminhos de Deus, a explicá-los a cada aspecto da vida da pessoa. Salmos capítulo 1, verso 2, Salmos 63, verso 6, Salmos 77, verso 12 e Salmos 14, versículo 3, assim. É o que estamos fazendo aqui. Estamos meditando, estamos falando conosco mesmo, estudando a palavra de Deus, trazendo as promessas para a nossa vida, entendendo para que depois que fecharmos, aplicar, praticar. Entendeu? Isso é fé, é renúncia, é obediência, é graça, é salvação. No versículo 8, continuando ainda, farás prosperar o teu caminho. Aqueles que conhecem e seguem a palavra de Deus serão prósperos e bem-sucedidos, pelo fato de que possuírem a sabedoria para viverem em retidão e alcançarem o alvo de Deus para a sua vida. Salmos, capítulo 14, verso 2. Salmos 119, verso 99. Provérbios, capítulo 1, versículo 3. Provérbios, capítulo 10, versículo 5. Os requisitos para essa prosperidade e sucessão são, primeiro, a condição para esta prosperidade. Presta atenção. Você não quer ser próspero? Não quer ter grandes ganhos para aplicar no reino de Deus, como dízimos e ofertas, voluntariamente? O primeiro passo de você vencer tudo isto, o primeiro passo para você se libertar do vício, seja qual for ele, vício, já estou generalizando tudo, é vício. O primeiro passo para você se libertar do homossexualismo, do lesbianismo, o primeiro passo para você abandonar a sua vida esculhambada, a sua vida perdida aí é ser forte, corajoso e diligentemente ter a palavra de Deus como guia supremo em tudo que cremos e fazemos. Estudar a palavra de Deus em meditação diariamente e resolver buscar continuamente a presença de Deus por toda a vida. Essa mensagem dirigida a Josué seja-nos um conjunto de princípios gerais para uma vida bem-sucedida. Não devemos jamais concluir que Deus tem a obrigação de conceder prosperidade material a todos quantos cumprirem essas condições. Princípios gerais desse tipo não são garantias absolutas, pois estão sujeitos aos desígnios
soberano de Deus para cada um de nós. Às vezes, ele permite passarmos por sofrimentos e adversidades. Para quê? Para fortalecer a sua fé, para você renunciar à sua vontade, para você ouvir. Como eu disse, a prosperidade física, ela não vem da força do seu braço. Porque se você trazer a prosperidade para você, física, de fora para dentro, tudo o que você ganhar, tudo o que você enriquecer, você vai colocar acima de Deus. E você vai se desviar. Você vai se desanimar, porque você vai achar que é pela força do seu braço. Mas quando você coloca a primeira prosperidade na sua vida espiritual, tudo Deus vai acrescentar no seu caminho. O vestir, o se alimentar, outras coisas, como fala no Salmo, no Mateus capítulo 6 ali, todinho. Não tereis cuidado das coisas deste mundo, mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, é acréscimo, não é ganho. Quando você procura ganhar, você perde, mas deixa Deus acrescentar, que vai ser muito mais grande do que você pensa. Amém? Então é isto que aqui aprendemos nesses versículos de 1 a 8. E o 9, ele finaliza com o que ele falou. Ele dá uma intimação a Josué. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Aleluia. Agora, continuando o capítulo 1. Este estudo é muito maravilhoso para todos nós e aprendemos grandes coisas aqui. Continuando, para finalizarmos o capítulo 1. Josué prepara o povo para passar o Jordão. Reforço de novo. Deus fala assim para você. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Reforçando. Não atribua a sua fé para ganhos materiais. Não atribua. Atribua a sua fé para ganhos espirituais, que é você ter força, você ter coragem, você ter bom ânimo. Porque se você ter força, coragem e bom ânimo, a sua vida material, que eu digo, a sua vida profissional também, você vai aplicar tudo isso. O que eu quero dizer? Você vai ter força para terminar o seu ensino médio, você vai ter coragem para correr atrás de um emprego, você vai ter bom ânimo para renunciar, ou seja, conquistar aquilo tudo que você perdeu. Por quê? Porque você ainda tem um fôlego de vida, ou seja, nunca é tarde para recomeçar. Esse Deus é Deus de novos começos e de novas oportunidades. Tudo o que você quiser, crendo em Cristo, Ele vai te dar. Porque Ele mesmo disse, nada pedis a mim, peçam e recebereis. Amém? Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, desta banda do Jordão. Porém vós passareis armados na frente dos vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo, tudo quanto nos ordenastes faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés
assim te ouviremos a ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Aleluia. Agora, se você não praticar isto na sua vida durante esse mês de março, vamos estar juntos nesta leitura. Infelizmente, meu irmão, você não vai ver o extraordinário de Deus na sua vida, não. E nem o sobrenatural dele, que é a fé. A fé, ela vai mover barreiras. A fé, ela vai derrubar as muralhas que estão diante de você. Que não deixa você conquistar aquilo que você planta há anos. Seja uma faculdade, seja uma empresa que você abriu, mas os impostos não deixam você concluir. Todas essas barreiras elas vão cair. Por quê? Porque se você está em Cristo, a primeira barreira, primeiros muros grandes, como o de Jericó, caíram foi o quê? A renúncia do seu pecado. Você venceu o pecado, você venceu a sua carne, você venceu Satanás porque você entregou a sua vida a Jesus. Sobre você está o sangue de Cristo. O que você tem que agora vencer são essas coisas que você fez, você abriu, mas não concluiu. Por quê? Porque você vive numa inconstância. A inconstância não deixa você conquistar nada. Se for a inconstância que está na sua vida, ou seja, da leitura diária que você começa e não finaliza, dos votos que você faz e não cumpre, daquilo que você propôs no coração a fazer e não cumpriu, ou seja, você não tem força, neste mês Deus vai te dar a oportunidade de você finalizar este mês com todas essas conquistas e você vai testemunhar na sua igreja o que Deus fez por você mediante este livro de Josué. Tenha força, tenha coragem e tenha bom ânimo, porque tudo cairá por terra e as portas vão se abrir para você concluir aquilo que você está tentando há anos. Este mês é de vitória e de conquista e de conclusão na sua vida. Física, material, profissional e espiritual. Amém? Vamos para o capítulo 2. Josué envia 2 espias a Jericó. E enviou Josué, filho de Nun, 2 homens de Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinham feito subir ao telhado e os tinham escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até aos valos. E achou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vosso Deus deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvidos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, e estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença,
porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me e vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me o sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então, aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até ao ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então se fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhe: ide-vos ao monte, para que porventura os não encontres os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens desobrigados: seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, e se vindo a nós a terra, não atares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer, e se não escolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, e a teus irmãos, e toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, e o seu sangue será sobre a sua cabeça. E nós seremos sem culpa, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Também, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então o despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela, e foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscavam por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhe acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Ou seja, fé. O que lemos aqui foi atitude de fé, pactos de fé, acordos de fé. Viram que Deus estava apavorando os povos inimigos pelo que eles estavam ouvindo, escutando os acontecimentos. Então, o que Deus disse para nós? Que onde vocês estiverem, o terror de vocês irá assombrar os seus vizinhos. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Irmão, ninguém sobrevive com pouco. E tudo o que você ganha é acima do que você tem. Isto é terror. Isto é temor. Isto é notório. O que eu quero dizer? Que se você ganha um salário mínimo e você faz o seu abastecimento da sua despensa mensal, ou seja, o rancho do mês, você acaba comprando coisas equivalente a 3 mil por um salário. Isto é fé. Isto é que faz com que as pessoas comecem a olhar para você e ter a inveja de você. Mas você tenha fé. Porque a fé, ela não mede tamanho e não mede limites. Ela é além daquilo que nosso pensamento vem a pensar. Ela é além daquilo do que os nossos olhos possam ver. Por isso é que com aquilo que Deus tem, com o salário que Deus te deu, você prospera coisas grandes como se você estivesse ganhando 4. Até você mesmo se espanta. Por quê? Porque esse Deus é Deus de multiplicador. Mas para isso temos que estar aqui, todos os dias, para prosperarmos. As condições que lemos lá atrás. Meditar, praticar, aplicar e ler. E crer também. Né? Então vamos ler rapidamente aqui a explicação desse capítulo 2.
que diz assim, capítulo 2, versículo 1. Na casa de uma mulher prostituta. A casa de Raabe, talvez uma hospedaria, seria um lugar adequado para forasteiros entrarem e obterem informações sem provocar inquietação ou suspeita. 2. Raabe. Raabe era uma mulher pecadora, vivendo num ambiente pagão, mas que passou a crer no Deus de Israel como o verdadeiro. Deixa eu ver se tem referência aqui. Tem referência. Raabe era uma mulher pecadora, vivendo num ambiente pagão, mas que passou a crer no Deus de Israel como o verdadeiro Deus do céu e da terra. Abandonou a idolatria de Canaã e uniu-se pela fé a Israel e ao seu Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 31, Tiago capítulo 2, versículo 25. E veio a ser um ancestral do Messias. Mateus capítulo 1, versículo 5 e 6. A salvação de Raabe ilustra o fato que, mesmo à vista do julgamento, como era o caso naquele momento, Deus aceita qualquer pessoa que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Atos capítulo 10, verso 35. 2, versículo 5 em diante. Não sei para onde aqueles homens se foram. A mentira de Raabe não justifica a mentira por parte dos crentes do Novo Testamento, nem sequer em circunstâncias críticas. Êxodo capítulo 20, versículo 16, Deuteronômio capítulo 5, versículo 20. Nesta ocasião, Raabe ainda não fazia parte do povo do concerto, submissa às leis morais desse concerto. Sua mentira nunca teve a aprovação das Escrituras. Estas somente aprovam sua fé e obras. Hebreus capítulo 11, versículo 3, Tiago capítulo 2, versículo 25. Deus não precisa jamais de logro para cumprir suas promessas do concerto ou para proteger os espias. Levíticos capítulo 19, versículo 11, Salmos 101, versículo 7, Efésios capítulo 24, versículo 25, Colossenses capítulo 3, versículo 9, Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Cordão de fio de escarlata. O cordão escarlata forma um paralelo com o cordeiro da Páscoa, assim como o sangue do cordeiro foi colocado nas portas das casas dos israelitas, a fim de protegê-lo do castigo divino. Êxodo capítulo 12, versículo 21 a 23. Assim também o cordão de escarlata pendurado na janela da casa de Raabe resultou em segurança e libertação para sua família. Por essa razão, alguns consideram que o cordão escarlata tipifica o sangue de Cristo, de que o sangue do cordeiro pascual era uma semelhança à Páscoa. Aleluia! Espera uma semelhança à Páscoa. Analisamos aqui a explicação do capítulo 2. Agora, vamos para o capítulo 3, esse dia 3 de março, que diz assim: a passagem do Jordão. A passagem do Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passasse. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haver de ir. Porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo:
Quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse-me mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus e os heveus, os ferezeus e os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, e separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima e levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, as quais desciam no mar das Campinas, que é o mar salgado. Faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Pega esta palavra e aplique na sua vida. Que se o mar, que se o rio está diante de você, e você não ter como passar por ele, ele vai se abrir hoje para você passar. E do outro lado, você vai glorificar a vitória. Seja qual for o problema ou a dificuldade que está no seu caminho hoje, Deus te faz passar por ele, para você glorificar do outro lado, aleluia, de que deu certo. Receba esta palavra, aplica, que você verá a glória do Senhor. A arca do concerto do Senhor. Deus estava bem presente entre o seu povo, mas de modo invisível, pois a arca do concerto estava entre eles como símbolo desta presença. Êxodo capítulo 25, versículo 22, Números capítulo 10, versículo 35. Uma vez que os israelitas agora estavam sendo conduzidos para possuírem a terra prometida, o Senhor também se manifestava entre eles, abertamente, através de milagres. Deus fez um milagre na sua vida hoje. Ele abriu o Jordão, você passou, e você glorificou do outro lado. Amém? Aplica, creia que ele passou, ele fez, e você verá a vitória. Santificai-vos. Este ato de santificação, Êxodo capítulo 19, versículo 10, Êxodo 14, versículo 15, fala do princípio que Deus não operará poderosamente em favor do seu povo se este não estiver intimamente puro e em harmonia com a sua vontade. Antes de pedirmos que Deus opere sinais e maravilhas em nosso meio, devemos verificar se nosso coração é puro e se nossos desejos estão sob a orientação do Espírito Santo. As águas pararão no montão. Deus dividiu as águas do Jordão exatamente como ele dividira as águas do Mar Vermelho. Êxodo capítulo 14. Esse milagre foi uma evidência clara que o Deus vivo estava presente entre o seu povo. Com essa demonstração evidente do seu poder, Deus fortaleceu a fé do seu povo para enfrentar os desafios da conquista da terra prometida. Sem o poder divino, eles não teriam tomado as cidades muradas, nem continuado a avançar ante a extrema oposição para subjugar a nova terra. Capítulo A Nova Terra, né?
Isto, aqui está falando das águas que pararam no montão. Então, refere-se ao capítulo 3, que sem isto eles não continuariam avançando, ou seja, a abertura do rio fortaleceu a fé da alusão mesmo que Moisés fez, Josué fez, para que eles aceitassem que Josué realmente era o líder escolhido por Deus. Tá? As evidências são as mesmas, porque é fé, é renúncia, é obediência. É a fé mais a graça, mais a salvação. Tá? Então, aprendemos que temos que ter fé, porque tudo isso agloba dentro da palavra fé. Estudando profundamente, você vai descortinar que é renúncia, que é obediência, que é fé, renúncia, obediência e graça. Então a palavra fé refere-se a tudo isso. Tem que ouvir para obedecer, tem que renunciar para avançar. Então tem que crer, amém? Aprendemos hoje. E aplique hoje na sua vida isto, que você vai ser próspero, você vai ser grande. Quando eu falo prosperidade, irmão, não é concernente à vida material, não, tá? Não é você, eu vou ser rico, eu vou ter muito dinheiro. A partir de hoje, eu li esta palavra, eu participei desta live, eu vou pegar tudo que eu tenho no banco e vou começar a jogar no joguinho disso, no joguinho daquele outro. Não faça isso que você vai se ferrar todinho. Estou falando que fé é para você vencer as circunstâncias espirituais da sua vida. Para que você seja santo como Deus é santo. Para que você seja puro como Ele é puro. Para que a sua vida espiritual da sua alma seja limpa de todas as concupiscências da carne. Para Ele colocar o bem dentro de você. A sua bondade. Aí sim você vai ver a glória de Deus. Tá bom? É isso. É que a bondade de Deus vai te seguir todos os dias da sua vida. Para que você habite na casa do Senhor por longos dias. A bondade de Deus conosco é para que sejamos servos dele e servimos ele em todo o tempo. Que nada vai nos faltar. Seja espiritual, seja físico e seja profissional. Não vai faltar emprego, não vai faltar estudo, não vai faltar nada. Se a bondade dele estiver conosco por meio da fé, por meio da renúncia, por meio da obediência. Amém? Em nome de Jesus. Pai, graças te damos por esta live, por esta mensagem desse dia 3 de março. E acredito que esta palavra tem entrado nos nossos corações com força, com poder. E o Senhor diz assim para nós: eu te mandei, então esforça-te e tem bom ânimo, para que possas entrar na terra que eu te dou, para que possas prosseguir aquilo que eu vou colocar diante de você para administrar a minha obra. Então, Deus, muito obrigado por este momento. E vamos praticar e aplicar tudo para que possamos testemunhar as vitórias aqui mesmo, neste canal, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima live, se Deus quiser.